Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia da nossa quaresma. Nós estamos hoje, se você nos acompanha, quando esse vídeo está sendo postado, hoje é terça-feira da semana que antecede a Semana Santa. Então hoje e no dia de amanhã nós vamos falar bastante sobre caridade principalmente para com aqueles que sofrem. Antes da meditação, se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículos de 31 a 46. Vamos começar com a leitura do Evangelho, porque a reflexão de hoje ela está muito ligada àquilo que nós vamos ler. Então, o Evangelho, capítulo 25 de São Mateus, versículos de 31 a 46. A Bíblia que o padre tem é a Bíblia do peregrino. Quando chegar o Filho do Homem com majestade, acompanhado de todos os seus anjos, sentará no seu trono de glória, e comparecerão diante dele todas as nações. Ele separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas das cabras. Colocará as ovelhas à sua direita e as cabras à sua direita. Então o rei dirá aos da direita: Vinde, benditos de meu Pai, para herdar o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era migrante e me acolhestes, estava nu e me vestistes, estava enfermo e me visitastes, estava encarcerado e foste ver-me. Os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos faminto e te alimentamos, sedento e te demos de beber? Migrante e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou encarcerado e fomos visitar-te? O rei lhe responderá: Eu vos digo, asseguro, o que fizeste a estes meus irmãos menores, a mim o fizeste. Depois dirá aos da esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era migrante e não me acolhestes. Estava nu e não me vestistes. Estava enfermo e encarcerado e não me visitastes. Eles replicarão: Senhor, quando te vimos faminto ou sedento, migrante ou nu, enfermo ou encarcerado e não te socorremos? Ele responderá: Eu vos asseguro, o que não fizeste a um destes mais pequenos, não fizestes a mim. Então irão para o castigo perpétuo e os justos para a vida perpétua. Irmãos e irmãs, o texto é muito claro. Sempre quando eu medito, reflito, preciso fazer uma homilia sobre esse texto, eu imagino assim. Quando eu tinha ali 19 anos, antes de entrar no seminário, eu fiz um ano de cursinho e depois eu fui prestar vestibular. E aí eu sempre, ali antes das provas do vestibular, eu fazia esse exercício mental. Eu tentava imaginar as questões, as provas que teria no dia do vestibular. Quais serão as questões? Quais foram as questões do último ano? O que será que pode ser perguntado? Então eu fazia ali uma grande ginástica mental para que nas últimas semanas eu me concentrasse naquilo que possivelmente seriam as questões. Mas uma prova de vestibular, entre as coisas mais importantes do mundo, seguramente não é a mais importante. Não passa um ano, continua vivo, estuda, passa no outro.
O vestibular mais importante da nossa vida será aquele vestibular, aquela prova que nós vamos fazer no dia que nós falecemos, quando nós nos encontrarmos face a face com Deus. E ali ninguém pode escapar, ninguém pode mentir, ninguém pode adiar esta prova. Do resultado dessa prova vai depender onde e como nós passaremos a nossa eternidade. O texto diz que alguns serão como ovelhas, alguns serão como cabras, alguns ficarão à direita, outros ficarão à esquerda. E aí o texto ele é muito claro. Essa prova, esse grande vestibular, Jesus, ele fará. E aqui para mim isso é o mais interessante de tudo. Imagina aí uma grande prova, a prova do vestibular, onde você recebe as questões antes da prova. Então imagina, você vai ter uma prova, você recebe as questões antes da prova. Deus ele é tão bom, que ele vai enviar para nós as questões antes do nosso juízo final. Ele envia as questões antes da prova. E o texto de hoje fala quais serão as questões, como que nós vamos ser perguntados. Olha, como que vai ser o juízo final? O que Deus vai perguntar? Olha, eu vou saber. Está aqui as perguntas. Primeiro ele vai dizer assim, e essas são as questões. Tive fome, me destes de comer? Segunda, tive sede, me destes de beber? Terceira, era migrante, me acolhestes? Quarta, estava nu, me vestistes? Quinta, estava enfermo, me fostes visitar? Sexta, estava encarcerado, fostes ver-me? 6 questões. O texto aqui está falando sobre caridade ao próximo, está falando sobre amor aos irmãos. A alma da religião cristã, a alma do cristianismo é o nosso amor ao próximo. Tem uma carta, a carta de São Tiago, que diz assim: como nós podemos dizer que amamos a Deus se não amamos ao próximo? O nosso relacionamento com os outros seguramente tem grandes desafios e muitas vezes tem muitas dores e nós cometemos alguns erros e também somos injustiçados. Mas, querido irmão, querida irmã, lembre disso, o que você faz ao seu próximo, na verdade, você está fazendo a Jesus. Aquilo que você faz ao seu próximo é aquilo que um dia vai voltar a você quando você estiver diante de Deus. Eu lembro, não sei se o nome ainda é esse, quando eu era criança tinha um brinquedo chamado bumerangue. Bumerangue é como se fosse um triângulo e era interessante que você jogava, o padre vai acertar você agora, quer ver? Jogava, ele dava a volta e voltava para você mesmo. Então tudo que você faz para o seu próximo é um bumerangue. Padre, essa pessoa não merece que eu dê um sorriso para ela. Então você faz uma cara feia. Essa cara feia um dia volta para você. Dá um sorriso, um dia volta para você. Se você pagar o bem com o bem, volta para você. O bem com o mal, volta. Já começa a voltar aqui na Terra e nós sabemos isso. Um dos ditados mais verdadeiros que existe no Brasil, nós dizemos isso. Faz aqui, paga aqui. Esse é muito verdadeiro. Mas não é só isso. Nós poderíamos dizer assim: faz aqui, paga no céu. Faz aqui, paga aqui e paga no juízo final. Faz aqui, recebe aqui. E também no juízo final. Esse texto ele é muito claro. O problema é que às vezes nós temos uma memória muito curta e não levamos tão a sério a palavra de Deus como ela merece. Então, esse é o texto de hoje. O tema de hoje, o padre já diz o tema de hoje. O tema de hoje, o padre já diz qual é o tema e já diz qual será a nossa penitência. Nosso tema é caridade ao próximo, ou caridade aos necessitados. Caridade ao próximo. Toda caridade ele é ao próximo, então nós podemos dizer assim, caridade aos necessitados. Caridade aos necessitados. O que eu vou fazer, padre? Tente pegar um desses pontos aqui. Ou fome, ou sede, ou migrante, ou alguém nu, alguém sem roupa, mas essa sem roupa guarda para amanhã, porque amanhã a gente vai voltar nesse assunto. Então você tem aqui algumas opções, ou alguém com sede, ou alguém com fome, e aqui eu não quero entrar em questões políticas nenhuma. Eu, de vez em quando, eu ouço coisas na internet, que a fome acabou no Brasil. Não acabou. Eu fui de férias ano passado, e como tem gente sofrendo, uma coisa é o que você vê nos números, outra coisa é o que você vê nos seus olhos. Então, se alguém disser para você que o Brasil hoje é um paraíso, um céu na terra, o melhor país do mundo, que não existe mais fome, olha, dê uma volta nas praças das grandes cidades aí do Brasil e nós vamos ver a realidade. Então, não se engane, tem muitas pessoas com fome, tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas que quando vão no supermercado encontram as coisas muito mais caras do que encontraram da última vez, e o salário muitas vezes nem sobe, essas pessoas não têm condição nem do básico.
O que o padre quer dizer com isso é: existem muitas pessoas sofrendo, existem muitas formas de fazer caridade, existem muitas pessoas que precisam de cada um de nós. Nós como cristãos, precisamos fazer a nossa parte. Quem tem fome, quem tem sede, quem é migrante, e aí você também pode pensar em alguém que está preso. Padre, não é tão fácil visitar uma prisão. Não precisa. Um desses pontos, alguém com necessidade física, alguém com necessidade talvez física, que eu falo é sede, fome, ou que necessita de roupa, alguém que é estrangeiro, ou alguém que talvez esteja na prisão. Pense em uma dessas formas. Padre, estrangeiro? Olha, eu preciso dizer para vocês, eu sou um estrangeiro. Eu sou um estrangeiro. Onde eu moro em Macau, eu não sou daqui, eu sou um estrangeiro. Sou tão bem tratado, as pessoas me tratam tão bem. Quando eu vou em um hospital, quando eu vou em um serviço público, sou tratado como se eu fosse um local. Então é tão bom ser tratado bem, porque aquilo que faz parte da nossa essência, quem faz o curso de teologia sabe, aquilo que faz parte da nossa essência, e aqui tem Santo Tomás de Aquino, tem Santo Agostinho, é a nossa vontade, a nossa liberdade, a nossa memória, a nossa inteligência. Isso daqui, independente de onde de onde nós nascemos, todos nós temos isso. Então, irmão e irmã, penitência de hoje, faça caridade, caridade aos mais necessitados. Pense como, e aqui o padre diz, não precisa fazer todas as penitências todos os dias, não precisa cumprir essa penitência hoje. Se você não conseguir fazer hoje, guarda ali, tem alguma coisinha ainda para resolver. Você vai fazer até o último dia da quaresma. Padre, eu já fiz essa, vai fazer novamente. Estamos preparando bem o nosso coração para celebrarmos bem a Páscoa. E como que nós celebramos bem? Nos unindo a Jesus, através daquilo que Ele ensinou. E aí nós podemos seguir a parte espiritual, a parte mais religiosa no sentido de espiritualidade mesmo, mas também a prática que é relacionada ao amor, ao próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado por estar até aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, faça a sua inscrição. Vamos adiante, amanhã será quarta-feira. E aí o padre não vai adiantar para não confundir as duas penitências, mas amanhã vai nesse caminho também da caridade. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Fiquemos ainda com essa belíssima canção, Deus Imenso. No próximo domingo, na Semana Santa, nós começamos aí uma nova canção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não sou nada, eu bem sei, tão pequeno, um grão de areia em tuas mãos. Barco à vela que se abandona, segue o rumo e vai buscando alto mar. Assim me encontro diante de ti.